Olá, você está no canal Queen of Fire e hoje eu trouxe a leitura para as pessoas do signo de Virgem. Então vamos mentalizar a situação atual para ver o que está por vir aí na segunda quinzena do mês de outubro. Então para isso eu sempre peço, mentalize, se concentre nas situações aí cotidianas para ver se surgem informações que fazem sentido para você. Tá? Mas leve sempre em consideração que são leituras gerais e coletivas, que às vezes não fazem o sentido. Então, quando for o caso, desconsidere, tá bom? Então, vamos iniciar aqui tirando a energia predominante para esse período. Signo de Virgem, segunda quinzena do mês de outubro para o signo de Virgem. Se tornando corajoso, resiliente, experienciando, crescendo forte, renovando as perspectivas. Já disse muito, desculpa, bati. Já disse muito essas frases aqui sobre essa carta. Então, renovar as expectativas, né? Às vezes tem uma situação complicada que passou aí, então é um momento de resiliência, de se recuperar. No lado de divinação, então, fala de alguém que pode estar sendo testado. O desenvolvimento aí da força e da resiliência através de mudanças corajosas. Foi o que eu disse. Então, a demonstração de um caráter bom, o reconhecimento de como você tem aprendido, a habilidade de cooperar com muitas as coisas, né, aí que estão ao seu redor, e ter aí com isso graça, dignidade e humor, testando até o verdadeiro caráter. E no lado reverso fala de alguém que sente que não tem esse ponto, né? Tem uma inabilidade de ver aí a coragem e aprender com isso. Então duvida muitas vezes dessa competência, né? De encarar as coisas de frente. Então acreditar que você às vezes é fraco ou incapaz de ultrapassar aí essas adversidades, sentindo que você não consegue, né? Então tem medo de se aventurar. Justamente. Então, o que é que está acontecendo? Às vezes, uma situação que você esteja vivenciando ou vá vivenciar aí, pede coragem, pede esse encorajamento de seguir, de enfrentar, tá? Então, é isso talvez que há necessidade então, de ser trabalhado aqui. Vamos ver melhor para o signo de Virgem, segunda quinzena do mês de outubro, está por vir para Virgem. Segunda quinzena do mês de outubro, para o signo de Virgem. Quatro de paus. Rainha de espadas. Rei de paus. 9 de copas. O diabo. 5 de espadas. Estrela. 5 de ouros. Pronto. Espero que dê pra ver, né? Falei sobre a energia, essa questão de trabalhar aí o encorajamento, ser resiliente. Talvez, então, você já traz aqui questões. Existe, eu acho que um receio, medo. Isso aqui possa sair relacionado a alguém ou situações, né? 4 de paus abre o jogo falando de situações aí que trazem estrutura compartilhada, uma carta aí que às vezes se refere até a relações, casamentos, né? É uma coisa ali que tem base, mas ao mesmo tempo, neste tarô, traz ali, em vez de dar as estacas do naipe de paus, que possa ser representadas aí pelas tochas, também tem 4 pessoas. As 4 pessoas que podem ser alicerces ali, né? E
também traz uma pessoa no meio, vista como um reconhecimento, um líder, alguém observando, né? Então, traz muito essa ideia do que é que esteja buscando aí esse alicerce, ou que esteja em foco sobre isso, mas muito voltado de uma maneira racional, tá? Então, uma rainha de espadas vem aqui trazendo energias dos signos de ar, como Gêmeos, Libra e Aquário, que traz uma pessoa pé no chão, uma pessoa ali que é mais centrada na razão, né, diante do que viveu, então ela traz essa objetividade, não romantiza as coisas, então é muito prática, tá? Então algo ali está relacionado a essa construção, mas de uma maneira mais ali ver para crer, entende? Então é a praticidade. Se é uma pessoa que tem ali, ao mesmo tempo, está voltada muito para essa estrutura de maneira prática, realista, aqui a gente vê um rei de paus regidos pelos signos de fogo, como Áries e Sagitário, que traz uma pessoa ali voltada mais para o que quer, vai atrás do que quer, obstinada, mas é ali do naipe de fogo, traz intensidade. Tem esse desejo, e aqui vê o 9 de copas falando dos encontros íntimos ou de carta de satisfação pessoal. Então seja talvez uma pessoa muito voltada ali para os seus prazeres, porque o 9 de copas fala de uma satisfação, sim, de prazeres, mas muito individual. E um rei de paus, ao mesmo tempo, ele vai atrás do que ele quer. Então, o que é que está trazendo aqui? Às vezes, um pouco de egocentrismo. Porque o diabo traz aqui, tá aqui. A carta do diabo apareceu falando dessa situação de algo aí comportamental ou, né, relações ou algo ali que traz uma densidade, uma sensação de aprisionamento. Você vai adaptando aí, já vai avaliando, fazendo a peneira do que faz sentido, tá? E isso aqui traz esse aprisionamento, traz medos e possa ser, então, como eu vou especificar as áreas, aí a gente direciona melhor, mas é um comportamento, né, um tanto tóxico, prejudicial e que aprisiona ao mesmo tempo. Alguém ali que traz uma situação que dá um medo de ser passado para trás, ou de fato porque alguém ali sai vitorioso e o outro sai humilhado. E aqui a gente vê alguém que está sendo muito, vamos ver aqui, subjugado, está sendo intimidado, então traz o que aqui? De um comportamento tanto tóxico, entende? E nesse período esteja em foco. E a necessidade, ó, aqui a gente vê a estrela curando essa situação, mas é um processo. Talvez é uma pessoa que fique ali muito com medo de ficar ali na escassez, seja sentimental, financeira, e aí peça muito a espiritualidade, ou tenha fé ali que as coisas vão melhorar com o tempo, tá? Então tem uma esperança de melhora. Vejo muito isso aqui, tá? Mas lembra lá? Traz a carta falando de necessidade de ser corajoso. Aqui traz um quê de necessidade, justamente, eu não falei dos dois lados, existe uma pessoa que talvez acredite que não seja capaz disso, então talvez esteja chamando você, a sua atenção para esse encorajamento, para mostrar que você é capaz, tá? Vamos lá, direcionar. Então, para questões afetivas, possa ser uma relação, algo aí, a busca por essa estrutura que ali envolva outras pessoas, que possa estar ali energias intromissivas, mas existe aqui uma pessoa ali que está muito mais, às vezes, um pouco descrente, tá ali mais voltado para a razão e voltado ali para esse reconhecimento, tá? Como eu sou visto com relação a isso, tá? E com relação a uma relação estruturada. Então, é um pensamento de como isso está sendo visto, ou o que for. Existe aqui, então, uma praticidade, e aqui existe alguém que age de uma maneira muito individualista, voltado para os próprios desejos. Então, você adapte. Se é a sua situação ou alguém que você lide, que aí você já identifica. Tem oportunidade nesse período de encontros íntimos? Temos, né? Que tem essa pessoa que é um momento de satisfação pessoal, né? De celebrar, de interagir, mas ao mesmo tempo existe aqui um quê de egoísmo. E esse egoísmo, ou uma pessoa que age muito sobre essa superficialidade, causa essa sensação de aprisionamento, de comportamento tóxico, de uma pessoa que age sempre muito voltado para si, para o bel prazer. E aí cause essa sensação de alguém se subjugue a essa situação, que eu tenho medo de sair perdendo sobre isso, para alguns casos, né, de relações aí, então, que estão em jogo, e eu aceite isso
porque eu tenho medo, eu me sinto ali aprisionado, tenho medo de me sentir passada para trás, sozinha. Ou mesmo, então, possa ser algo ali, relações que trazem esses comportamentos tóxicos, né? Que você vai entender melhor do que âmbito é este. E que traz um quê de aprisionamento voltado, então, para essa questão mais ao meu prazer, né? E traz um quê de egoísmo, tá? Então, alguém ali sente, nesse período, posso sentir dessa maneira intimidado, o passado, né? Ou medo aí de sair perdendo, né? Traz muito essa questão. E tanto é que reflete aqui não é escassez, como eu falei, o 5 de ouros reflete também uma questão de solidão, de algo que há necessidade de cura. Talvez alguém, então, peça muito para questões afetivas, aí, ou tem esperança, que essa pessoa vai melhorar, porque eu tenho medo de ficar sozinha, entende? Então, tem um medo, um receio muito grande aqui da solidão aqui com o 5 de ouros. E traz aqui que você tem que tomar uma postura aqui e coragem para enfrentar as situações. Tá? Então, atenção para alguns aqui. Ou mesmo quem é alguém que não tenha alguém de fato um relacionamento, traz a questão aí de opções, oportunidades que podem aparecer, mas também não se apegar tanto a esse pensamento de eu vou ficar aqui sozinha, eu vou ser passado para trás, e aí se às vezes colocar numa situação dessa, deixando muito aí para como que fala? Me fugiu a palavra, idealizando as coisas demais, né? Por quê? Porque tá falando muito alto, às vezes, talvez, essa escassez, ou solidão, o medo de comprometimento, de eu não ter isso daqui, tá? Para questões profissionais, materiais, então, vamos tentar adaptar aqui. Existe, então, uma necessidade ali, sobre reconhecimento. Eu trago essa carta aqui, ela traz um quê sobre isso? Talvez é uma pessoa que busque voltada para esse reconhecimento, para ter ali coisas, bases sólidas e ser reconhecido. Já traz na sua energia isso. E aí você lide com alguém, tem um rei de paus aqui que possa ser um chefe, possa ser um cônjuge, alguém, uma figura, que é muito ali, muito momentânea, voltada para o que quer, sabe? Fanfarrão, tá ali, ó. Existe até oportunidades, né? De interação social ali, mas existe ao mesmo tempo uma obsessão, um aprisionamento aqui, algo que ressoe num comportamento não muito benéfico, que resulte aqui nessa insegurança, tá? Ou alguém de fato possa agir de uma maneira, às vezes não seja coisas da sua mente, a pessoa tem uma índole aqui que é muito voltado para as coisas que ele quer no momento e age ali, passa por cima, tá? Porque um 5 de espadas fala de alguém ali que não age de uma maneira muito legal. Ou um medo justamente de ser passado para trás. E aqui é um pensamento muito obsessivo com relação a isso. Então, um comportamento que traz essa obsessão. E aí, existe aqui esse medo, talvez o que resulte nisso é a questão aí de passar dificuldade financeira. Então, medo de passar essas dificuldades, a pessoa talvez se sujeite até para questões, então, aí, ó, no emprego, o que for, você vai adaptar. Então, a gente lida ali com situações no dia a dia, é verdade, que não são fáceis, ou com pessoas que não são fáceis. E aí você se apega a essa situação de melhora, porque talvez o receio, ou estou de fato com dificuldades financeiras, para aqueles que não estão no trabalho, tem ali esperança de melhora, mas existe, desde o início, esse oráculo trouxe a mensagem para você encarar de fato as coisas. Vou tirar uma carta de aconselhamento para a Virgem, segunda quinzena de outubro, Virgem. Aqui está falando viajando levemente, simplifique a sua vida. Então, o que não está simples aí? Talvez esteja complicando as coisas. Vamos ver, difícil essa carta. Deixe para trás o que não te apoia. Uma vida ocupada é a acumulação mais do que você precisa, né? Cria essa paralisação. Então, ó, uma limpeza interna ou externa. Então, possa ser de sentimentos, pensamentos aí, ou mesmo externa, coisas ali que te empacam. Não importa. Deixe para trás e procure a paz, a graça e a cura. Simplifique a sua vida.
Outro é a dificuldade para ouvir a voz do Criador. Então, é um tempo de criação para descansar e rejuvenescer. Existe algo aí que te paralisa. Eu falei desde esse aqui, ó, existe uma situação que é um pouco tóxica, possa ser relações afetivas ou mesmo no ambiente de trabalho, que traz essa estagnação, esse peso aqui, né? Um medo de sair aqui, ó, sozinho ou com dificuldades, né? Tem aqui muito receio, mas aqui traz uma ideia, Virgem, falando, se encoraje, cuide, essa cura, fala espiritual, até, como eu sempre falo, para as questões, né, religiosas são de cada um, mas se apegar sobre a esperança, a fé de cada um e buscar essa cura interna para você seguir em frente, ter essa resiliência do que for a dificuldade que você esteja enfrentando, seja então em questões de relações ou não. Tá? Então fala para você ser mais leve. Isso não é nada leve. O carta do diabo é muito densa, então traz esse aprisionamento, pensamentos obsessivos, comportamentos tóxicos, tá? Qualquer coisa, até ligar, até relacionados a substâncias, alimentação, tudo que é prejudicial, que a gente sabe que é, e fica ali apegado meio que a um vício, a um medo, né? Daqui, ou mesmo se sentir até intimidado. Aí você avalie, mas é o momento certo de você deixar isso para trás, tá? Buscar se limpar. Tá bom, Virgem? Espero que tenha feito sentido de alguma maneira. Se não, deixa pro coleguinha. Eu agradeço que esteja aqui. Nos vemos então na próxima leitura. Obrigada e tchau.